Galera, se você tem dúvidas, se sente despreparado e tem insegurança em como conduzir um feedback, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês algumas dicas que vai elevar o nível dos seus feedbacks e algumas coisas que eu costumo utilizar para que me dê mais segurança, principalmente na hora que eu preciso falar para o funcionário daqueles pontos que ele precisa melhorar. Se você gosta desse conteúdo, se interessa por esses assuntos, se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho com as notificações que eu sempre estou postando conteúdos assim e eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí, tá? Sábado eu fiz uma live falando sobre liderança, se você não assistiu está disponível no canal. E depois da live, como eu comentei um pouco sobre feedback, muitas pessoas me mandaram mensagem pedindo dicas, ideias de como preparar um feedback para que ele seja bem assertivo e efetivo. Então, eu resolvi gravar esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a ter um pouco mais de tranquilidade na hora que for se preparar para um feedback, tá? Uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é que a maneira mais efetiva de você desenvolver uma pessoa é através de feedback, tá? Então, se você entender isso, você vai entender a importância de você ter uma frequência na hora de fazer feedbacks com seus funcionários. Existem vários tipos de feedback, tá? Eu gosto muito de um, que é aquele que você dá o feedback para o funcionário e ele te dá um feedback. Por que eu gosto desse modelo? Porque eu tenho oportunidade de ouvir qual é a percepção da minha equipe em relação ao trabalho que eu executo. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam, quando vocês fazem esse tipo de feedback, vocês precisam estar preparados para ouvir tudo que eles têm para falar. Em alguns momentos vocês vão ouvir algumas coisas que não são interessantes, mas se você tiver uma boa inteligência emocional, você sabe que você precisa filtrar todas aquelas informações. E receber feedbacks, principalmente nos pontos que a gente tem para melhorar, não é muito fácil, principalmente se a pessoa não tiver muito tato para passar. Mas eu acho muito legal e vale muito a pena e eu tenho me desenvolvido muito com isso e eu tenho certeza que ajuda bastante. Eu separei dois tipos de feedbacks que eu acho que são os mais comuns e que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá? O primeiro deles é o feedback coletivo e o feedback individual. Qual que é a diferença? O principal quando a gente fala do feedback coletivo, ele tem aquela característica de reunião, né? Então imagina que todo dia você faz uma reunião no início do dia para falar sobre os resultados, o que está legal, o que não está, o que precisa melhorar, como é que está a meta, enfim. Uma coisa importante, cuidado, nesse feedback coletivo, nunca leve pontos a melhorar de específicas pessoas para que você não as exponha perante a equipe. Então nunca façam isso. Eu tenho visto isso acontecer e isso acaba desmotivando o funcionário. Agora, se você tiver pontos a destacar algum funcionário que excedeu o resultado ou que se destacou mesmo durante o mês, durante o dia, sei lá, dependendo do que você está avaliando, se você fizer isso, de colocar esse ponto diante da equipe, isso tem um fator motivacional muito grande. Então a pessoa se sente valorizada e isso é muito legal você fazer. Mas nunca pontos a melhorar, tá? O outro feedback que eu trouxe é esse com a característica individual, que eu acho que ele é o mais efetivo de todos. É lógico que ele despende de mais tempo, ele te dá mais trabalho, mas eu não tenho dúvida que o resultado dele é muito bom. E o melhor de tudo é um resultado a longo prazo. Por quê? Porque você está desenvolvendo o profissional para que ele tenha resultados melhores com o passar do tempo. Diferente de você simplesmente chamar a atenção de alguém, o cara vai lá e muda a postura dele, tem um bom resultado naquela hora, mas ele não está se desenvolvendo. Então o feedback individual ele tem essa característica de desenvolvimento a longo prazo. Existe uma regra para você conduzir um feedback. Então, sempre quando você iniciar o feedback, inicie pelos pontos positivos, tá? Se você iniciar pelos pontos positivos, você está fazendo com que o funcionário ele se abra um pouco mais para o feedback, porque as pessoas gostam de receber elogio. Então você está preparando ela para que ela se abra um pouco mais, para que ela não venha fechado para receber essas informações que são tão importantes, que vão fazer parte do crescimento dela, tá? E a segunda parte do feedback é você levar para ela os pontos que ela precisa melhorar. Uma dica muito importante, tá? Se você leva os pontos a melhorar, sempre evidenciem o que vocês estiverem falando. Vou dar um exemplo. Se você precisa falar para o funcionário que ele tem que melhorar o comprometimento dele em relação ao horário, então é importante que você mencione algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, você pode colocar, olha, lembra aquele dia que você chegou atrasado para a reunião? Uma reunião importante com a diretoria? Ou lembra aquele dia que você chegou atrasado e o diretor estava aqui na área e aí ele viu, então ficou uma situação chata? Se você fizer isso, você está dando ali para ele motivos para que ele aceite aquele feedback, aqueles pontos de melhoria e ele vai perceber que aquilo tudo que você está falando faz sentido. Então, evidenciar é uma coisa muito boa e vai fazer com que o seu feedback seja mais efetivo e as pessoas aceitem ele de uma maneira melhor, tá? Outra coisa importante, toda vez, eu vejo muita gente errar aqui, tá? Eu acho que essa é a melhor dica de todas. Toda vez que você precisa dar um feedback para um funcionário, que você vai mostrar os pontos que ele tem para melhorar, sempre
coloquem uma situação e mostrem para ele como eles podem fazer aquilo da maneira correta. Porque é muito fácil você falar, olha, não faça isso. Aí ele fala assim para você, como é que eu faço? Aí você fala, não sei. Então você acaba perdendo a credibilidade. Agora, se você coloca o ponto a melhorar e coloca como fazer, isso vai ter uma efetividade muito grande, porque o funcionário vai perceber realmente que você está desenvolvendo ele. Então você está tirando ele do caminho que não é tão bom, né, dentro dos padrões, dentro do critério que a empresa utilizar, e você está mostrando para ele qual é o caminho ideal. Então ali, a partir do momento que ele começa a seguir aquela orientação, você consegue inclusive reconhecer o crescimento dessa pessoa durante os feedbacks. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Imagina que você trabalha com uma equipe de vendas e aí você está sinalizando uma pessoa que ela utiliza muitas perguntas fechadas, né? Perguntas fechadas é aquela que o cliente não coloca a ideia, então você não consegue trabalhar o argumento. Então vou dar um exemplo. O cliente fala assim, eu não quero esse produto. Aí você pergunta para ele assim, o senhor não gostou? Você está dando opção para ele responder sim ou não. E geralmente ele vai falar não. E aí o que acontece? Você não tem uma informação que dá para você argumentar ali com ele naquele momento. E o modelo de pergunta aberta que você pode dar como exemplo é: o que faltou nesse produto para que o senhor comprasse, para que agradasse ou atendesse às suas expectativas? Nessa hora, o cliente tem a oportunidade de falar coisas que você pode contra-argumentar ou até oferecer algum outro produto que ele vai te falar, olha, eu não gostei disso, e você fala, não, mas eu tenho um outro que vai atender a sua expectativa. Então nessa hora que você dá esse feedback, o funcionário ele olha e fala, pô, é verdade, eu nunca pensei nisso. E isso é o desenvolvimento. Então, na hora que você faz esse tipo de coisa, o funcionário ele vai te olhar com os olhos de realmente quem está querendo desenvolver e não está ali só para apontar os erros, porque isso não vai ser legal e aí a equipe acaba se fechando contra você e fica difícil de você poder trabalhar esse feedback, tá? E agora eu vou dar dica para vocês de 1 milhão de euros, não é nem de reais, é de euros, tá? Sempre durante o feedback, faça perguntas para a pessoa. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ouvir. Esse é o momento de você ouvir. Porque muita coisa que o funcionário vai colocar para você vai te ajudar a direcionar melhor a equipe, direcionar melhor a sua postura, ajudar com que você melhore ali os resultados. Então é muito importante você ouvir. Então faça perguntas e isso vai te ajudar a validar, inclusive, a avaliação que você fez desse funcionário, tá? Eu vou dar para vocês aqui algumas coisas que eu costumo utilizar nos meus feedbacks que ajudam bastante. Se você não sabe nem como começar o feedback, utilize essas técnicas, essas dicas que eu vou dar, que você vai mudar muito o nível do seu feedback, tá? Se está fazendo sentido para você nesse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, igual eu falei, que tem muita coisa que eu posto que vai te ajudar muito nesse crescimento pessoal e profissional, tá? Inclusive, eu tenho um grupo do Telegram que eu deixei na descrição do vídeo, que lá eu coloquei alguns testes, por exemplo, teste de liderança, teste de memorização, de inteligência emocional, que vai te ajudar a se autoconhecer. E isso é uma das coisas principais quando você lida com pessoas, tá? Então, clica no link, vai lá, que eu vou te enviar esse material para você poder fazer os testes e saber como é que você está em relação a isso, tá? Toda vez que vocês forem fazer esses feedbacks e vocês colocarem os pontos positivos da pessoa e antes de entrar nos pontos a melhorar, é legal você captar a imagem que o funcionário tem dele mesmo em relação aos pontos que ele pode melhorar. Então, algumas dicas bem legais que eu quero que vocês anotem para vocês já colocarem em prática, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Primeira pergunta que eu costumo utilizar com eles, tá? Eu sempre pergunto, jogo a responsabilidade para eles e eu pergunto: como está sua performance? Por que eu pergunto isso? Porque aqui eu tenho a oportunidade de ouvir o que ele pensa sobre o trabalho dele. Então ele pode falar assim para mim: olha, eu não estou muito bem, eu estou melhorando. E isso vai fazer com que eu valide tudo aquilo que eu avaliei em relação ao funcionário. Uma outra pergunta bem legal que eu gosto de colocar é: quais tarefas ele acredita ser bom? Então eu coloco para ele: quais tarefas você acredita que você é bom? E aí ele me fala: olha, eu gosto muito de trabalhar com Excel, eu sou fera, eu fiz curso e tudo mais. Então ali eu estou validando algumas coisas que eu observei, ou eu estou tendo a percepção do que ele pensa sobre o trabalho dele e eu posso ajudá-lo a entender que ele não é tão bom no Excel assim, por exemplo, tá? Então tem várias coisas legais aqui. Então você começa a captar informação para trabalhar o seu feedback melhor e
e mostrar para ele onde ele pode se desenvolver e se aquela visão que ele tem do trabalho dele está alinhada com a sua expectativa, tá? Outra coisa, eu posso fazer uma pergunta que eu gosto muito, que é jogar a responsabilidade na mão dele. Então você pode colocar o que você acha que pode melhorar. Aqui é uma pergunta muito boa, porque o funcionário ele vai te falar que ele tem pontos a melhorar e ele vai te deixar isso muito claro. E aí é hora de você confirmar com tudo aquilo que você fez. Talvez ele vai achar que tem alguns pontos que ele precisa melhorar, que na sua percepção é bom, que ele se destaca. Ou ele vai colocar pontos que ele vai falar que ele precisa melhorar e você vai ver que realmente aquilo que ele pensa condiz com o que você está falando. Então tudo isso você está levando coisas para o seu feedback de pontos a melhorar. E aí isso vai fazendo com que você tenha mais validade. Por quê? Porque na hora que você devolver seu feedback para ele, meio que ele já confirmou uma série de coisas que ele falou e aí ele acaba aceitando isso de uma maneira mais fácil, de uma maneira aceitável e ele vai perceber que o seu feedback realmente faz sentido, tá? E a última pergunta que eu uso bastante, que para mim é a melhor de todas, e amanhã você pode cobrá-lo porque você está dando esse espaço, é: como eu posso te ajudar? Aqui é legal porque ele vai te mostrar algumas coisas em relação à expectativa que ele tem. E outra coisa importante, se você utiliza isso no seu feedback, nunca ele vai poder falar que você nunca esteve disposto a ajudá-lo. Porque toda vez que você coloca no feedback lá, como é que eu posso te ajudar, você joga a responsabilidade para ele, dele colocar os pontos que ele acha interessante e importantes ele desenvolver. Então, é muito legal você colocar essa pergunta, porque eu tenho certeza que você fecha o seu feedback com chave de ouro. E só nessas perguntas aqui, você está incrementando e ganhando ali o consentimento da pessoa que está sendo avaliada. Então isso é muito importante. São dicas que eu uso muito e isso fez com que eu elevasse o nível do meu feedback e fez com que eu tivesse a maior aceitação da minha equipe. Tá? Então isso é bem legal. Trouxe algumas referências para vocês que eu acho bem legal. Tá? Eu coloquei na descrição do vídeo um curso sobre liderança inspiradora. Eu achei bem legal, por quê? Porque ele fala de inteligência emocional, ele fala de avaliação de desempenho, ele fala de feedback. Então, você consegue dar uma olhada em todas as áreas que são importantes para você se desenvolver como líder. Tá? E se você tiver dúvida, consulta lá no link, dá uma olhada no material, é bem legal, tem certificado no final do curso. Tem aqueles 7 dias de satisfação, se você não gostou, você entra em contato com eles e reclama. Mas eu acho que é bem legal, eu gostei muito desse curso e eu acho que vai ajudar bastante vocês. Coloquei um outro curso sobre avaliação de desempenho, que fala um pouco sobre como avaliar o funcionário. Então se você tem dúvida, chegou agora na liderança e fala, pô, não tenho a menor ideia como avaliar. Esse curso vai te trazer esses caminhos, algumas ideias bem legais e vai te mostrar como é que você pode dar alguns feedbacks mais assertivos, que eu tenho certeza que vai fazer diferença aí na hora de você falar com a sua equipe, na hora de você fazer a gestão de pessoas, que às vezes é tão difícil de se fazer, tá? Tem um outro material que é gestão de equipes, aí já é para quem está iniciando, tá? Então eu estou começando ali agora, não faço a menor ideia, nunca gerenciei equipe. Esse livro vai trazer para vocês ali um conteúdo bem legal, bem assertivo, bem dinâmico e bem cru no sentido de que eu estou chegando agora, eu preciso de uma linguagem mais simples, de algumas ideias bem mais utilizadas ali quando você está começando, para você já crescer nessa função de uma maneira mais rápida. Tá? Também tem certificado no final do curso, tem aqueles 7 dias de satisfação, eu acho que vale a pena vocês olharem, principalmente porque tá tudo na Black Friday, tá com um preço bem legal, então eu super recomendo vocês olharem, tá? Galera, se vocês quiserem material igual eu falei, vai no grupo do Telegram, clica na descrição, eu vou mandar para vocês teste de liderança, inteligência emocional, vários conteúdos que eu já disponibilizei para você se autoconhecer. Eu acho que é bem importante para que você tenha sucesso nessa sua carreira nova aí de liderança, tá? Vou deixar um convite para vocês, sábado agora a gente vai fazer uma live às 10 da manhã falando sobre investimentos, tá? Sobre como começar no mundo dos investimentos. E dia 5/12 eu tenho uma outra palestra no sábado, não nesse sábado agora, no outro, para falar sobre criatividade. Então se você não acha que você é criativo, se você tem dificuldade com isso e acha que isso é uma ameaça, vem comigo nessa live que eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como aguçar sua criatividade e vocês vão entender um pouco desse processo. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Se inscreve no canal quem não se inscreveu, deixa seu comentário que eu vou responder todos. E até sábado para quem for participar da live. Valeu, galera!